Bom, ontem o Supremo Tribunal Federal tomou duas decisões importantes envolvendo vacina. Uma delas é muito simples de entender. O relator era o Luiz Roberto Barroso e em discussão o direito ou não dos pais de decidirem se os filhos podem ou não tomar as vacinas que forem definidas como obrigatórias, porque tem uma lista de vacinas já obrigatórias. Inclusive, se a gente pegar, tá aqui, o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 14, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê vacina obrigatória. Aí, um casal de São Paulo, entendendo ter o direito de decidir se o filho poderia ou não tomar vacina, entrou na justiça, começou uma discussão, pum, Supremo. O Supremo disse, não. Então foi simples assim, não pode. Você pode decidir sobre a sua vida, sobre o seu corpo, mas não, você não pode decidir sobre o seu filho. A discussão era se tem ou não poder para decidir sobre o filho, não tem, acabou. A outra discussão, ela foi uma discussão que chamou mais atenção e algumas pessoas entenderam errado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou explicar de uma forma muito simples, para deixar bem claro, para não ter dúvida. É uma decisão clara de entender, mas ficou meio confusa para algumas. Então é o seguinte, em fevereiro de 2020, o Congresso Nacional aprovou uma lei que foi sancionada pelo presidente da República e que, na ocasião, ficou conhecida como Lei da Quarentena. Lei da Quarentena. Por que ela ficou conhecida como Lei da Quarentena? Porque a medida mais discutida naquele momento era o direito ou não do Estado de colocar as pessoas em casa. Lembra que teve um grupo de brasileiros que foi contaminado e que teve que ficar num quartel no estado de Goiás, etc. Pô, eu posso isolar ou não posso isolar as pessoas, né? Deixo de quarentena ou não deixo de quarentena? Como é que funciona? Então era a Lei da Quarentena que se discutia. É a Lei 13.979. Essa mesma lei, ela diz o seguinte, por exemplo, que a Anvisa pode, por exemplo, em caráter excepcional, bloquear portos, rodovias, aeroportos. Tá lá. Isso foi discutido na ocasião, fevereiro. Também é a mesma lei que dispensou a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde. Olha quanto escândalo deu na área da saúde, mas foi nessa lei aqui, 13.979. Compras de emergência, né, de saúde pública, tudo isso dentro dessa lei. E até aí, essa lei falava uma série de coisas, e lá pelas tantas, num certo artigo 3º, né, essa lei, lembrando, Lei da Quarentena, isolamento, quarentena, tal. No artigo 3º, vai lá, para enfrentar a emergência da saúde pública, poderão ser adotadas as seguintes medidas: isolamento, quarentena, como eu falei, determinação de realização compulsória de exame médico, para chegar lá e falar, você vai fazer o exame, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas. Como não tinha vacina, podia estar escrito aqui, encontro com extraterrestres. Ninguém ia nem discutir. Eu ia achar bizarro, mas não tem extraterrestre, não tem por que discutir. Mas tem a vacinação. Não tinha vacinação, não vamos discutir. E passou. Tanto essa lei foi revisada, visitada, passeada, que ela foi emendada, né? Pegar uma das emendas, é uma lei 14.019 de julho, lembrando que a lei 13.979 é de fevereiro, em julho, surgiu uma outra lei, o Congresso Nacional decretou, o presidente sancionou, uma lei que mexe exatamente no artigo que fala da vacinação, mas não para tratar de vacinação, para dizer que é obrigatório manter o nariz e a boca cobertos por máscara de proteção individual
em veículo de transporte remunerado privado, ônibus, aeronave, embarcação, estabelecimento comercial, industrial, templo religioso, é a lei da máscara, né? Então a lei da máscara, número 14019, de julho, mexeu na lei 13979 de fevereiro. Mas não é para dizer que a vacina não era obrigatória, ninguém nem lembrou dessa história, deixa, tá lá dizendo que pode ter vacina obrigatória, como pode ter teste obrigatório, como pode ter exame médico obrigatório, como pode ter isolamento obrigatório, como pode ter quarentena obrigatória, pode ter um monte de coisa obrigatória, deixa lá. Aí surgiu a vacina, apareceu a vacina. Aí o PTB, um partido, sustentou, entrou no Supremo Tribunal Federal, para dizer que esta lei, neste item, ela é inconstitucional. Ou seja, o Estado não pode decretar a obrigatoriedade da vacina. Foi o que o PTB pediu, argumentou, sustentou. Ele sustentou, desde já, que a aplicação da vacina fosse facultativa, não compulsória. E que compulsória seria inconstitucional, porque seria absurdo um ente federativo, governo federal, estado ou município, decretar a imunização impositiva, porque isso viola os direitos fundamentais. Pronto. Foi para o Supremo. Posto que tratou de direito fundamental, violação de direito fundamental, Supremo Tribunal Federal, assunto constitucional. Aliás, o Rodrigo Aidar vai tratar não exatamente dos detalhes desse julgamento, mas o tema da discussão do Rodrigo Aidar é quando o Supremo faz o que deve e quando o Supremo faz o que não deve. Quando o senhor Edson Fachin discutiu a política de armas do governo, porque o governo resolveu zerar a alíquota de importação de armas, foi lá o senhor Fachin e disse, não pode. Essa canetada é bizarra. Já quando o Supremo se reúne aqui para discutir se a vacinação é ou não uma violação do direito fundamental, aqui é o Supremo sendo Supremo. Então, esse é o tema da coluna do Rodrigo Aidar. Estou dando aqui um spoiler, porque é uma discussão importante. Não perca o Rodrigo Aidar daqui a pouco conversando com a gente. Bom, então o STF foi desafiado a discutir esse assunto. E ele tratou desta obrigação. Afinal, pode o Estado determinar a obrigatoriedade da vacina, da Covid? Resposta do Supremo, pode. Mas o Supremo não decidiu, gente, que o Estado tem que decretar a obrigatoriedade da vacina. Não decidiu isso. Ele decidiu que o artigo que eu li, o artigo 3º, que trata num dos seus itens da da vacinação, que é o item D, do item 1º do artigo 3º, é constitucional. Foi só isso que o Supremo falou. Vem cá, o PTB falou esse negócio aqui que diz que pode vacinar, que a vacinação pode ser compulsória, é inconstitucional. O Supremo falou, não, é constitucional. Pode. Ah, então o Estado decretará a obrigatoriedade? Não sei. O Supremo vai dizer, não tem nada a ver com isso, mas pode. Aí alguns escreveram, alguns disseram, alguns saíram dizendo, o Supremo decretou a obrigatoriedade da vacina. Não, o Supremo não decretou a obrigatoriedade da vacina. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei que faculta ao Estado, que dá ao Estado o direito de decretar a obrigatoriedade, é constitucional. Cabe, portanto, aos entes federativos, governo federal, estaduais e municipais, tomarem sua decisão. Eu vou decretar a obrigatoriedade. Não vai caber discussão no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal já discutiu isso. A exemplo do Plano Nacional de Vacinação feito sem vacina, essa discussão foi feita sem vacina. Portanto, ela antecede qualquer vacinação. Ninguém foi vacinado para depois haver uma discussão se aquela vacina dada a ele foi constitucional ou inconstitucional. Não, ninguém foi vacinado, então é uma discussão anterior, antecede os fatos. É bom a gente lembrar que o STF tratou de duas obrigações nesta daqui. Porque numa das obrigações, o STF decidiu que o Estado tem a obrigação de proporcionar vacina para todo mundo. E tem a obrigação de proporcionar para todo mundo uma vacina gratuita.
Se não tiver vacina para todo mundo e não tiver vacina gratuita, não dá para falar em obrigatoriedade de vacina. Como é que eu posso obrigar todo mundo a tomar vacina se não tem vacina para todo mundo? Como é que eu posso obrigar, vamos imaginar que chegue 1 milhão de vacinas, que 1 milhão de pessoas tenham a obrigação de tomar e 210 milhões não tenham, 209, não faz sentido. Então, ou tem vacina para todo mundo, e, portanto, o Estado pode até decretar a vacinação obrigatória. Olha, tem vacina para todo mundo tem que comparecer. E ela tem que ser gratuita, porque eu não posso obrigar alguém a gastar R$200, R$100, R$50, R$20, não importa o valor, porque isso não faz sentido. O Estado não pode impor isso, a não ser que fosse um tributo. Mas esse tributo seria a contrapartida de alguma coisa, de uma receita que a pessoa teve, de um salário que ela teve, de uma compra que ela fez. O tributo é sempre uma contrapartida de alguma coisa, né? Comprei uma picanha, tem lá ICMS, seja lá o que for, tem lá os impostos. Comprei um carro, tem impostos. Você não pode simplesmente, você está andando na rua, um cara vem e te põe um tributo na orelha do nada. Tributo sobre o ar. Não faz sentido. Desculpe ter dado uma ideia, porque de repente, né, alguém resolve cobrar sobre o ar. Mas o fato é, não pode ter dúvida. O Supremo Tribunal Federal não obrigou o Estado a decretar a obrigatoriedade da vacina. Ele deu ao Estado o poder de tomar essa decisão. Acabou. Não há dúvida, a lei dizia que podia, todos os códigos e a Constituição estão protegidos se essa lei for tornada legal. Então ela é constitucional, está valendo. O que mais o Supremo disse? Olha, a obrigatoriedade, caso venha a ser decretada, não pode passar de forma nenhuma por uma ordem para que o corpo das pessoas seja violado, que a agulha seja colocada no braço à revelia de quem quer que seja. Isso é proibido. A residência é inviolável, a correspondência é inviolável, o corpo também é. Não existe, você não pode fazer isso. A obrigatoriedade não pode passar pela imposição de aplicação da vacina. Você não pode adotar uma medida invasiva. Isso jamais. O que você pode, e aí sim isso foi discutido amplamente, é impor sanções. Se você não tomar vacina, você não vai conseguir viajar para o exterior. Se você não tomar vacina, você não vai conseguir tirar a carteira de trabalho. Se você não tomar vacina, você não vai conseguir renovar a sua CNH. Se você não tomar vacina, eu não aceito você apresentar o seu imposto de renda. E se você não apresentar o seu imposto de renda, você está frito. Enfim, podem ser impostas sanções. É a razão pela qual a vacina vai ser obrigatória. Se as sanções forem ao estilo do voto obrigatório, que é R$ 7,00 se você não for votar, essa obrigatoriedade vai ser uma coisa meio tola, né? O sujeito fala, não toma e paga os R$ 7,00. Se a obrigatoriedade for, no entanto, uma coisa mais séria, do tipo, você fica proibido de colocar seu filho na escola, você fica proibido de prestar concurso público, você fica proibido de viajar para o exterior, você fica proibido de sair do seu estado, você fica proibido de botar gasolina no carro, sei lá, aí a obrigatoriedade vai vingar. Porque você vai perder tanta coisa que você vai lá e vai tomar vacina. Por último, só lembrando que nada, mas nada substitui a conscientização. Então é preciso que a gente considere que a obrigatoriedade é uma ferramenta de trabalho. É prevista no Estatuto da Criança e Adolescente para as vacinas para criança, que são várias, e pode, portanto, ajudar. É prevista na febre amarela, se você quiser viajar para certos lugares, você tem que ter a vacina de febre amarela, por exemplo. Mas nada como a conscientização, nada como uma campanha de esclarecimento, nada como o Ministério da Saúde aparecer com o Zé Gotinha, embora essa campanha, obviamente, não é uma gotinha, é o Zé Furinho, mas tudo bem, o Zé Gotinha é um símbolo, ele apareceu no lançamento da campanha do Plano Nacional de Imunização nessa semana. Conscientização. Olha, como funcionam as vacinas? Como é que funciona a vacina da Pfizer? Como é que funciona a Coronavac? Qual é o princípio? Por que a vacina é segura? As vacinas são totalmente seguras. Por que elas são seguras? Por causa disso. Olha só como essa aqui funciona. Olha só o que os testes mostraram.
Veja só qual é a reação adversa. O que é a reação adversa no caso de uma vacina? Qual é o risco que as pessoas correm ao tomar vacina? Qual é o grau de eficácia? Qual é o risco de ser contaminado pelo Covid-19 depois de tomar a vacina? E por aí vai. Fazendo uma campanha de conscientização, transparência, né, maturidade, clareza, simplicidade, abrangência, todo o território nacional, aí sim, aí você vai ter informação. Não há nada melhor do que informação para acabar com a bruxaria, para acabar com as fantasias, para acabar com os medos. O envolvimento da sociedade vai se dar na medida em que ela tiver segurança e percepção de segurança. Porque segura a sociedade está tomando a vacina, mas ela precisa acreditar que ela está segura. E para a sociedade acreditar que ela está segura, ela precisa ter informação. Afinal, aquele gelo é fino ou é grosso? Não, aquele gelo é grosso, pode pisar. Mas se eu pisar, eu não vou cair no lago? Não, não vai cair no lago, é uma camada grossa. Como é que você prova? Está aqui um estudo mostrando, olha, a camada, como é que é. Está aqui, olha, o efeito demonstração, o nosso técnico andando sobre o lago. Está aqui. Aí a pessoa sente segurança de pisar no gelo. Do contrário, fica todo mundo inseguro. Então, segurança, informação, transparência é do que a gente precisa. Conscientização. A obrigatoriedade é uma boa ferramenta de trabalho para que a gente atinja a imunização de rebanho. Porque nessa hora a gente vai estar livre. Alguns falam, mas isso é uma agressão? Não é. O Supremo acabou de deixar claro que não é. Obrigatoriedade pode ser uma coisa muito importante, mas conscientização é tudo e informação, que é o que a gente faz aqui.